Pessoal, vamos continuar as correções. Hoje vamos fazer a correção da segunda semana do sexto kit do conteúdo de História. Nossa atividade de História da segunda semana foi sobre o fim do tráfico de escravizados, né? Atividade do livro Liga Mundo, página 64 e atividade 1 da página 65. Então, vamos fazer a leitura da página 64. O fim do tráfico de escravizados. Durante mais de 3 séculos, a vinda de escravizados da África sustentou a economia brasileira. Essas pessoas faziam a maior parte do trabalho pesado nas fazendas, nas moradias e nas cidades. Além disso, o tráfico de escravizados era uma grande fonte de lucros para negociantes portugueses e brasileiros. No entanto, aumentava cada vez mais a indignação de parte da sociedade contra as condições desumanas desse comércio de pessoas no Brasil e no mundo. O governo inglês fazia pressão para que o governo brasileiro aprovasse uma lei proibindo o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil. As autoridades brasileiras, porém, continuaram tolerando as embarcações que chegavam carregadas de escravizados. Descontente com essa atitude, o governo inglês aprovou uma lei em 1845, conhecida como Bill Aberdeen. Essa lei dava à marinha inglesa o direito de aprisionar embarcações que estivessem transportando escravizados da África para a América. Os navios patrulha britânicos passaram então a aprisionar essas embarcações no mar, impedindo que chegassem ao Brasil. Diante do impasse entre brasileiros e ingleses, o governo do Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que pôs fim ao tráfico intercontinental de africanos escravizados. Então, olha, no Brasil, a lei que pôs fim ao tráfico, né, foi a Lei Eusébio de Queiroz. Isso não significa, gente, que os escravos que aqui estavam livres. Não, apenas não iam mais ser trazidos escravos. Os que estavam no Brasil continuavam escravos. E, contudo, as fazendas de café continuavam dependentes da mão de obra escrava e o tráfico interno de escravizados, que vinham principalmente das províncias do Nordeste para trabalhar nas plantações de café do Sudeste brasileiro, continuou existindo. Então, a proibição era de chegar escravizados novos da África. Aqueles que estavam no país continuavam escravos, continuavam sendo vendidos, né? Porque eles eram tratados como objetos. Apenas não podia mais vir de outro país, certo? Então, olha aqui. Observe a gravura, leia a legenda e responda as questões. Então, vamos lá. Vamos observar aqui a gravura. Nós temos aqui, ó, um navio em alto mar. Gravura de J. Cooper, feito com base em ilustração de George Lydiard Sullivan, de 1873. Diante da aproximação de navios patrulha britânicos, traficantes livram-se de sua carga. Então, ó, de que carga os traficantes procuravam se livrar? Dos africanos escravizados, dos escravos, dos negros, né? Como os traficantes procuravam se livrar dessa carga? Atirando essas pessoas ao mar. Então, eles jogavam os escravos ao mar. Por que os navios patrulha britânicos caçavam os navios que transportavam escravizados? Então, olha, porque o governo inglês havia aprovado uma lei conhecida como Bill Aberdeen, que dava à marinha britânica o direito de aprisionar navios que estivessem transportando escravizados da África para a América. É muita coisa, dona Lucinéia. Gente, não precisa copiar isso aqui, né? A gente vai ler e interpretar. Então, por que os navios patrulha britânicos caçavam os navios que transportavam escravizados? Porque havia a lei Bill Aberdeen que dava à marinha britânica o direito de aprisionar esses navios. Ponto. Certo? Aí depois, nós temos lá na nossa atividade da folha, observe a tabela do livro, deixa eu dar uma diminuir um pouco, e responda. A tabela, pessoal, é essa aqui. Então, olha lá, letra A, entre os anos 1872 e 1887, o que aconteceu com o número de escravizados no Brasil? Se a gente observar aqui, era muito mais escravos do que em 87. Então, o que aconteceu? Decresceu, não foi? Decresceu. Ó, dona Zé vai ter que trocar a caneta, acabou.
diminuiu. Qual região concentrava a maior quantidade de escravizados? Região Sudeste, por causa das lavouras, de café. Então, ó, decresceu, né? E a região sudeste era que tinha mais plantação de café, então precisavam de mão de obra escrava. Depois nós vamos ler o livro, a página 67, o texto 1. A mulher no processo de abolição da escravatura. Então vamos ler o texto, a mulher no processo de abolição da escravatura. Compositor, instrumentista, regente. Rio de Janeiro, 17/10/1847, 28/2/1935. Maior personalidade feminina da história da música popular brasileira e uma das expressões maiores da luta pelas liberdades no país. Foi uma ativa participante do movimento pela abolição da escravatura, vendendo suas partituras de porta em porta a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora. Com o dinheiro arrecadado na venda de suas músicas, comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico. Então ela era uma mulher aguerrida, né, gente? Guerreira, que era contra a escravidão e não era só contra, ela fazia alguma coisa. Porque não adianta eu ser contra e não fazer nada. Qual era o talento de Chiquinha Gonzaga? Chiquinha Gonzaga tinha talento para música, compositor, instrumentista e regente. De que forma ela contribuiu para a causa abolicionista? Ela vendia partituras de porta em porta. Quem quiser colocar completo, complete, para conseguir fundos para uma instituição que comprava a alforria de escravizados. Certo? Muito bem. Façam as atividades, corrijam estas atividades, porque daqui a pouquinho faremos a terceira semana de História. Beijinhos e até mais.